Graça e paz do Senhor Jesus, o seu coração. Amém. Essa é a terra onde eu quero enterrar os meus ossos. A partir de agora começa a minha batalha de evangelização. 100 anos, irmãos, de história. De fato, é motivador olharmos para a história e ver o que Deus tem feito através de nós. Isso que é maravilhoso. Isso que chama a minha atenção. Quando eu lembro da história da Igreja Holiness, nos seus primórdios, quando eu lembro de tudo que Deus tem feito ao longo da história, me faz lembrar que Ele tem feito, quando eu olho para as Escrituras principalmente, me faz lembrar que tudo que Deus escolhe fazer, todos os propósitos que Ele decide cumprir, Ele escolhe pessoas. Ele escolhe nós, irmãos, eu, você, para fazer parte dessa história. Isso é maravilhoso. E também me faz lembrar que aqueles que Deus escolhe, Ele também capacita. Talvez você deve ter ouvido muito isso ao longo da sua caminhada. E de fato é uma grande realidade, irmãos. Aqueles que Deus escolhe, Ele capacita para a missão. E se nós não respondermos com fidelidade à missão de Deus nesse mundo, Ele vai levantando outras pessoas ao longo do tempo. Ele vai levantando homens, mulheres, jovens. De fato é animador para mim, pessoalmente, encorajador ver essa nova geração animada e empolgada. E me lembrar, irmãos, que é através de nós, através dessa nova geração, que Deus vai dar continuidade na sua missão nesse mundo. Amém? Mas até lá tem uma longa estrada ainda. Há muita coisa ainda para nós fazermos. Nessa noite, eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, hoje no capítulo 9. Vamos fazer a leitura dos versos 1 ao 9, eu vou ler na NVI. Peço que os irmãos acompanhem, cada um na sua Bíblia, na versão que você tem disponível, e talvez uma versão que você tenha como favorita de muitas que nós temos. Esse é o tema, o perseguidor se converteu. Graças a Deus, aleluia que ele se converteu. Nós vamos ver um pouco sobre isso. Atos capítulo 9. Tem algumas ênfases, mais um entre, por gentileza. Eu destaquei algumas ênfases que eu vou trabalhar com vocês durante a mensagem. Atos 9, 1 ao 9, foi registrado por Lucas assim. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor?
Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. Amém. Esse é o texto, irmãos. Logicamente segue a narrativa de Lucas. Nós temos que seguir a narrativa para que nós tenhamos assim, juntamente com o contexto, o que vem antes, o que vem depois, e a narrativa propriamente dita, para que nós possamos ter uma compreensão melhor do que o texto bíblico quer nos revelar. Mas esse texto, particularmente, pessoalmente, é um dos textos mais extraordinários já registrados nas Escrituras Sagradas. Porque é uma narrativa, irmãos, de um encontro. Eu vou falar um pouco disso ao longo da mensagem. Lucas descreve uma narrativa onde há um encontro de um homem chamado Saulo, esse era o nome hebraico dele. Depois Paulo, que era o nome grego. Esses cognomes eram muito comuns naquele tempo. Ainda mais Paulo, que depois circularia entre os gentios, que tinha a cidadania romana, enfim, isso era muito comum. Mas o que Lucas está registrando com ênfase é que naquele dia, naquele caminho de uma estrada de muitas que tinha na região de Jerusalém e que ligava até Damasco, e que por sinal, de Jerusalém a Damasco era um longo caminho, era longe. E o texto diz que naquele dia houve um encontro desse homem chamado Saulo com o Jesus ressurreto, o Jesus Cristo de Nazaré. E essa passagem, irmãos, esse registro, carrega em si algumas particularidades muito importantes. Eu vou destacar alguma delas aqui. Mas antes de falar disso, eu quero também lembrar, nessa introdução de mensagem, que é muito importante, nós que estamos estudando aí, passando por alguns capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, é muito importante perceber as mudanças e as experiências que a igreja em Jerusalém vivenciou após a morte de Estevão. No primeiro momento, nós falamos um pouco disso anteriormente. A igreja, ela necessariamente passa por um processo migratório, e esse processo migratório ele foi benéfico, porque ele contribuiu para a proclamação do evangelho, das boas novas, da salvação em Jesus Cristo em outras regiões. Até então, a palavra de Deus que estava restrita ali a Jerusalém, ela começa a ganhar novos rumos. E com esses novos rumos, muitas outras pessoas têm a oportunidade de ouvir as boas novas do Evangelho. Isso é maravilhoso. E quando nós olhamos para o texto, nós também percebemos que, enquanto alguns homens piedosos, Lucas, ele tem o cuidado de detalhar até isso. Se você voltar um pouquinho no capítulo 8, logo no início do capítulo 8, verso 2, você vai encontrar exatamente o que eu estou mencionando aqui. Enquanto alguns homens piedosos choram e providenciam o sepultamento de Estevão, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra de Deus por onde quer que eles fossem. Em Jerusalém havia choro, mas em Samaria havia grande alegria. Olha que contraste interessante de perceber nessa narrativa. O Evangelho, irmãos, quando eu estava pensando nisso,
nesse processo de saída, nesse processo migratório da igreja, para espalhar o evangelho em outras regiões, eu fiquei pensando que o evangelho, ele precisa ser anunciado em todos os lugares do mundo. E nós anunciamos o evangelho, precisamos anunciá-lo dentro do próprio contexto que nós estamos. Todas as pessoas precisam ter a oportunidade de ouvir as boas novas da salvação em Jesus, para que então, de maneira consciente, elas tenham condição de decidirem se crerão ou não. Um texto que fundamenta o que eu estou dizendo está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versos 15 e 16. Por favor, acompanhe. Eu quero ler esse texto junto com vocês. Você que é rápido aí em manusear a Bíblia, vai lá, Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16, vai registrar essa realidade nas palavras do próprio Jesus após a sua ressurreição. Olha o que está escrito. E disse, palavras de Jesus para os seus discípulos após a sua ressurreição, e disse-lhes: vão pelo mundo todo. Mundo todo, irmãos, onde há vida, onde há pessoas, em todas as localidades, nos lugares mais distantes desse mundo, onde há vidas, onde há pessoas, Deus se importa com elas. E é lá que o evangelho deve chegar. É isso que Jesus está dizendo. Olha, vão, ele está dando uma ordem direta para os seus discípulos: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós lembramos com as palavras de Jesus que a nossa missão, uma das nossas missões, é anunciar o evangelho a todas as pessoas. E nós lembramos também pelo apóstolo João no seu evangelho, lá no capítulo 16, que quem faz a obra de convencimento no coração do homem é o Espírito Santo. João escreve nas palavras de Jesus, quando ele vier, o Senhor Jesus dizendo: ele quem? O Espírito Santo. Quando ele vier, ele convencerá o mundo. E mundo naquele contexto, e nesse contexto tem a ver com pessoas, com gente que precisam ouvir a palavra de Deus. E ele escreve em João 16, 8, quando ele vier, ele convencerá as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, do juízo porque o príncipe desse mundo, fazendo referência ao diabo, já está condenado, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. E nós, irmãos, lembramos da nossa missão aqui. Na realidade, Jesus está nos lembrando da nossa missão, está designando a nossa missão, que é anunciar a palavra, e é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas, e elas então tomarão a decisão consciente, se crerão ou não. Chama a nossa atenção, na narrativa, que a perseguição, lá no capítulo 8, verso 3, ela teve como desdobramento a prisão de homens e mulheres. E essa parte, esse detalhe da narrativa feita por Lucas chama muita atenção, porque o texto diz que homens e mulheres eram levados à prisão, eram retirados das suas casas por um homem chamado Saulo. Atos 8:3. O texto também registra que esse mesmo Saulo estava ali, consentindo, concordando, assinando, dando aval na morte de Estevão, e agora estava devastando a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, seguidores do caminho. Era assim que os primeiros discípulos eram conhecidos naquele tempo, no nascimento da igreja no primeiro século.
Eles eram conhecidos como seguidores do caminho, e esse Saulo passava de casa em casa. Dá para imaginar isso, irmãos? Passando de casa em casa e arrastando homens e mulheres para a prisão. Mas é esse Saulo, isso me chama também muita atenção, e eu fiz a questão de destacar aqui na sequência, que é esse Saulo que vai ser um alvo direto do próprio Deus. Enquanto ele viajava para Damasco, e vale a pena lembrar também, é importante mencionar o motivo da sua viagem até Damasco. Eu falei agora há pouco, não era, se você pegar o mapa, a geografia de Jerusalém, você vai ver que era distante. Mais ou menos em linha reta, mais ou menos uns 230 a 250 quilômetros, não era perto, irmãos. E ele sai de Jerusalém devastando a igreja, ele vai para Damasco, ele pede autorização do sumo sacerdote, olha só, para chegar em Damasco, se encontrasse ali seguidores do caminho, os levasse de volta presos a Jerusalém. Tamanho era o nível de perseguição desse homem contra a igreja. Mas chama a atenção que é esse Saulo que vai se tornar um alvo direto do próprio Deus, enquanto ele viajava para Damasco. E enquanto eu estava lembrando disso, dessa cena de perseguição, eu fiquei me lembrando de uma palavra do Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus. Eu quero ler esse texto com vocês, porque nesse texto, conhecido como sermão profético, Jesus está caminhando com os discípulos. Você vai lembrar desse texto agora. E enquanto ele caminha com os discípulos, ele está no templo, o grande templo que Salomão havia construído. E ele está saindo do templo, caminhando com os seus discípulos, e os discípulos chamam a atenção de Jesus, porque naquele período o templo estava passando por uma reforma. E ele então é chamado a atenção para olhar as reformas que estavam acontecendo naquele grande, glamuroso templo que o rei Salomão havia construído. Mas nesse momento, irmãos, olha lá, Mateus 24, 9 ao 13. Jesus faz um discurso. E nesse discurso ele alerta, ele chama a atenção dos seus discípulos sobre a dura realidade que eles enfrentariam. Chegará um tempo, irmãos, eu sei que nós no Ocidente, especialmente aqui no Brasil, nós não visualizamos, nós não enfrentamos essa perseguição a ponto de sermos arrastados para a prisão. Mas chegará um tempo, esse texto é claro em dizer isso, que por causa da perseguição, por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E o que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. Ele está trazendo um alerta de que nesse mundo nós enfrentaremos perseguições. Olha o que o texto diz, Mateus 24, a partir do verso 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Olha só, o que Jesus está trazendo para nós, irmãos, para os discípulos naquele tempo, e para nós é um grande alerta, de que nós enfrentaremos perseguições e sofrimentos nesse mundo. Mas o que importa é perseverar até o fim
e pregar o evangelho onde nós estivermos. Amém? E então, no final da primeira parte, volta lá para o livro de Atos, lá no final da primeira parte do capítulo 9, Lucas descreve, olha que interessante, ele descreve que a igreja passava por um período de paz. Olha só, em toda a Judéia, Galileia e Samaria. E ele então fecha com uma descrição encorajadora. No versículo 31 do capítulo 9. A igreja que inicialmente é perseguida e devastada, agora estava passando por um período de paz. Olha que interessante. Agora está passando por um período de crescimento dos seus membros. Encorajada pelo Espírito Santo e crescendo no temor do Senhor. Quando eu me deparei com esse texto, irmãos, com essa realidade descrita por Lucas, dentre as coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração, uma delas que ficou forte, e eu registrei aqui, é que a perseguição, o sofrimento, preste atenção na palavra de Deus, o crescimento, são acontecimentos que marcam o ciclo de vida de uma igreja durante o seu período de peregrinação nesse mundo. A igreja, irmãos, passará por períodos de sofrimento. Passará, já passou e continuará passando por períodos de sofrimento. Mas a igreja também passou e passará por períodos de crescimento, de colheitas. Você crê nisso? Eu creio nisso. Esse texto fica claro para mim, que na igreja do Senhor Jesus nesse mundo, há ciclos que acontecem, há ciclos que se abrem, há ciclos que se fecham, há ciclos que têm início e fim. Passamos por perseguição, sofrimento, passamos e desfrutamos de momentos de paz, de crescimento dos membros. Às vezes por períodos de estagnação, mas o fato é que há um ciclo na vida da igreja que marca a sua peregrinação por esse mundo. E o que nós precisamos, irmãos, é estarmos atentos. O que nós precisamos é crescermos no temor do Senhor. O que nós precisamos é sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que busca a presença de Deus, que é encorajada pelo Espírito e que sabe a sua identidade, que tem um propósito estabelecido por Deus, uma missão clara nesse mundo. Os ciclos se abrirão e se concluirão. Mas o Espírito Santo continua agindo na vida da igreja, proporcionando crescimento. Crescimento não só em números, mas crescimento no temor do Senhor. Temor a Deus, temor à sua palavra, irmãos. Marca o ciclo de vida de uma igreja. Voltando para o texto, a ênfase da mensagem hoje continua sendo a ação de Deus. Isso é fantástico, a ação de Deus para salvar os homens e inseri-los no seu propósito. Quando eu olho para essa narrativa que mostra, irmãos, alguns detalhes da conversão, do início da conversão de Saulo, eu vejo que é exatamente isso que está acontecendo. Deus agindo para salvar os homens e inseri-los no seu propósito. Isso é maravilhoso. E o texto diz, vou passar aqui alguns detalhes rápidos, enquanto ele ainda respirava ameaças de morte,
Uma expressão forte utilizada por Lucas. Saulo respirava. Dá para imaginar isso? Dá para tentar uma possível interpretação diante disso? Ele respirava ameaças de morte. Tal era, irmãos, tal era o impulso desse homem na perseguição dos discípulos de Jesus. Ele ameaçava, ele respirava, ameaças de morte contra os discípulos. E nesse anseio, nessa aspiração e respiração de ameaças de morte, a luz de Cristo resplandeceu ao seu redor. A luz de Cristo envolveu a sua vida, a luz de Cristo envolveu a minha vida, a luz de Cristo envolveu a sua vida um dia. Amém? A luz, irmãos, que abre os olhos dos cegos espirituais. A luz que ilumina os corações tomados pela ignorância, pela intolerância e pelo ódio. É a luz de Cristo. A luz que abre os olhos daqueles que foram cegados. É o caso de Saulo. Daqueles que foram cegados por uma religiosidade doentia e escravizadora, baseada na tradição de homens. Como é incrível, isso continua acontecendo nos nossos dias. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, nós precisamos ter os olhos abertos pela luz de Cristo, que nos afasta dessa religiosidade doentia, que nos escraviza em tradições impostas e fundamentadas em homens. Essa luz de Cristo que dá vista aos cegos, que liberta os oprimidos. E essa realidade foi anunciada pelo próprio Jesus. Esse texto é maravilhoso, eu quero ler com vocês, Lucas 4, 16 em diante. O próprio Jesus volta a Nazaré, um vilarejo, aonde ele havia sido criado junto com José e Maria, onde ele passou a sua infância, onde ele cresceu. Agora, no início do seu ministério, Jesus volta a esse lugar, irmãos, na sinagoga de Nazaré. E ali na sinagoga de Nazaré, o assistente da sinagoga, toda a sinagoga tinha um assistente que guardava, que zelava os pergaminhos contendo o Antigo Testamento, a lei, o livro dos profetas. E é muito interessante essa narrativa feita por Lucas, porque diz que naquele dia, na sinagoga em Nazaré, o assistente se levanta, dá um livro nas mãos de Jesus. Sabe qual era o livro? O livro do profeta Isaías, no capítulo 58 e no capítulo 61. E olha o que está escrito lá, Lucas 4, 16 em diante. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era o seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Ele abriu exatamente ali. Que coisa impressionante, né? O Espírito do Senhor, olha as palavras do profeta, irmãos, que Jesus lê naquele dia, num lugar cheio de religiosos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. E esses cegos, irmãos, quando nós olhamos nas narrativas dos 4 versões dos evangelhos, não eram só cegos de nascença, cegos fisicamente, com uma deficiência na cegueira, eram cegos espirituais,
que precisavam ter os olhos abertos pela luz desse Cristo maravilhoso. Olha só, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça, ou o ano do favor do Senhor, que já havia se manifestado, porque o próprio Cristo estava ali entre eles. Que coisa maravilhosa. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aleluia, aleluia, que coisa tremenda. É essa luz desse Jesus que abre os olhos dos cegos. A luz que abre os olhos, como o apóstolo Paulo. Eu não vou ler esse texto, mas você pode grifar aí, anotar e ler durante a semana. Que abre os olhos daqueles que foram cegados pelo Deus dessa era. 2 Coríntios 4:4. É isso que Paulo vai dizer ali, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E quando eu lembro dessa realidade trazida por Paulo, irmãos, eu me lembro que o diabo continua cegando as pessoas. Essa ainda é uma das suas principais estratégias. Sabe por quê? Porque ele sabe que é a luz do Evangelho que liberta as pessoas. Ele sabe, irmãos, que quando as pessoas ouvem o Evangelho, elas são ministradas pelo Espírito. E o texto diz, na realidade do próprio Saulo, que quando Ananias ora por ele, eu vou falar daqui a pouco, é como se escamas caíssem nos seus olhos. Ele sabe, irmãos, que é o poder do Evangelho, como Paulo escreve em Romanos, no capítulo 1, verso 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Mas ele continua cegando as pessoas. Essa é uma das suas principais estratégias. É por isso que ele é o nosso inimigo ferrenho na nossa missão de evangelizar, irmãos, na nossa missão de proclamar o Evangelho às pessoas. Voltando para Saulo, a conversão desse homem é uma das mais extraordinárias provas do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que tem um encontro com Ele. Irmãos, como nós precisamos anunciar esse Cristo nesse mundo. Como nós, na igreja, precisamos desse Cristo. Porque a conversão de Saulo mostra para nós, de maneira extraordinária, que é uma prova autêntica do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa quando ela se encontra com Ele. O seu encontro com Jesus durante a sua viagem para Damasco mudaria sua vida para sempre. Mudaria sua vida radicalmente. Quando eu olho para isso, irmãos, eu lembro de mim, eu lembro de nós. Eu lembro da igreja de Cristo hoje. Porque quando nós encontramos com Ele, a nossa vida é mudada radicalmente. Eu vou falar daqui a pouco sobre essa conversão como um processo. Mas o fato é, irmãos, que nós precisamos, grave isso, e busque isso, nós precisamos de um encontro com esse Jesus ressurreto todos os dias. Porque é esse encontro com Jesus, irmãos, que muda a nossa vida. É esse encontro com esse Jesus que abre os nossos olhos para enxergarmos a realidade de quem nós somos, para enxergarmos de quem nós mais precisamos. É a presença dEle. E quando eu olho para o texto, eu também vejo
Outra coisa extraordinária, pela sua fama, se você continuar lendo o texto, você vai descobrir isso que eu vou apontar agora. Pela sua fama e comportamento radical perseguindo os discípulos, Saulo, irmão, seria a última pessoa para quem o evangelho seria anunciado. E fiquei pensando nisso. Quem quer pregar o evangelho para um perseguidor que está batendo de porta em porta nas casas? Se é seguidor do caminho, ele fica imaginando a resposta do crente do lado de dentro. Quem é? É o Saulo. Se é seguidor do caminho, esse homem, irmãos, seria a última pessoa para quem o evangelho seria anunciado. Inclusive, olha lá versículo 13 e 14 do capítulo 9 de Atos, dá uma olhadinha rápida. O próprio Ananias ficou com receio de procurar Saulo na rua direita, na casa de um tal de Judas. Porque Ananias recebe uma visão de Deus e Deus diz para ele: Ananias, vá à rua direita. Olha que interessante. Deus dá um endereço. Ali na rua direita, na casa de um tal de Judas, tem um homem chamado Saulo. Impõe as mãos, ore sobre ele, para que ele veja novamente. O texto diz, irmãos, que até Ananias fica com receio. Olha só o versículo 13 e 14 do capítulo 9. Olha que interessante. Versículo 12, numa visão. Versículo 11, o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui em Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Até Ananias fica com receio. Se fosse eu, também ficava. Porém, Saulo, irmãos, isso é maravilhoso, havia sido escolhido por Deus para fazer parte do seu propósito. Olha o versículo seguinte, o versículo 15, 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei para ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, olha que interessante, pôs as mãos sobre Saulo e disse, chamou ele até de irmão: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha. O Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. É interessante como Deus faz escolhas que nós nunca faríamos. Já pensou nisso? Interessante como Deus faz escolhas que provavelmente eu nunca faria, irmãos. Mas aí, caminhando para o final, eu quero destacar algumas coisas importantes. E a primeira delas é a mudança no testemunho de Saulo
E nesse ponto eu quero falar um pouquinho da conversão. A mudança no testemunho desse homem foi percebida por aqueles que conheciam a sua fama. Lá no versículo 21 está registrado isso. As pessoas ficaram perplexas e diziam: não é esse aí que até esses dias estava perseguindo os seguidores do caminho? Não é esse? Mas há uma mudança, irmãos. Houve uma verdadeira mudança de rumo. É isso que significa conversão na nossa vida. Esse é o resultado daqueles que têm um encontro real com Cristo. A verdadeira conversão, quando eu olho para esse texto e para a vida de Saulo, eu vejo que ela é acompanhada por uma mudança profunda, de pensamento, de comportamento. É de dentro para fora, irmãos. É algo que atinge toda a nossa existência. Envolve todas as esferas da nossa vida. Isso é conversão. A verdadeira conversão, preste atenção nisso, não tem nada a ver com aparência exterior, com rituais baseados em tradições dos homens, mas a verdadeira conversão, irmãos, ela tem a ver com uma mudança no nosso interior, uma mudança de dentro para fora. É quando todas as áreas da nossa vida são atingidas pela graça de Deus. E aí, quando eu olho para Saulo, eu vejo essa mudança. De perseguidor, ele passa a ser mensageiro de Cristo. Aleluia. Aqueles que ele perseguia se tornaram companheiros na missão de anunciar o Evangelho. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus resgata os homens. Por mais difícil que seja, por mais imersa que a pessoa esteja no pecado, na ignorância, Deus resgata a pessoa, irmãos, e insere ela dos seus propósitos. Foi isso que ele fez comigo um dia. Foi isso que ele fez com Saulo. Foi isso que ele fez com você um dia. E eu quero concluir afirmando, à luz desse texto que nós trabalhamos hoje, que a verdadeira conversão não é fruto de uma experiência isolada com Cristo. E infelizmente, irmãos, parece que essa é uma realidade da igreja evangélica nos nossos dias. Esses tempos eu estava vendo uma estatística do crescimento numérico da igreja evangélica no Brasil. É assustador. É um crescimento que chama a atenção. Pessoas a todo instante, a todo tempo chegando na igreja. E uma das coisas, irmãos, que eu fico preocupado como ministro da palavra de Deus, é com um crescimento superficial. Porque o texto de Lucas diz que havia um crescimento em números, sim, mas havia também um crescimento no temor do Senhor. E eu penso, quando eu olho para as Escrituras, que é esse tipo de crescimento que Deus opera na sua igreja. Um crescimento que vem acompanhado com transformação de vidas. Um crescimento que vem acompanhado com pessoas que temem a palavra do Senhor. Com pessoas que temem e obedecem a sua palavra no seu contexto de vida. Não um crescimento superficial, apenas em números, irmãos. Porque o que Deus está preocupado, com o que Deus está preocupado, é com o seu coração. Deus se preocupa, irmãos, em chamar e transformar pessoas.
Deus se preocupa em salvar pessoas, em transformá-las pelo poder da sua palavra, e inseri-las no seu propósito. E isso não passa, irmãos, por uma experiência isolada na nossa vida. Ao contrário, a conversão é um processo, lembre-se disso. É um processo de recorrentes mudanças e transformações que Deus vai realizando em nós ao longo do caminho. Na vida de Saulo, esse processo teve início, e na nossa vida é assim. No exato momento que ele se encontrou com Jesus, e certamente esse processo se estendeu por toda a sua vida. A continuidade da sua história de vida, irmãos, mostra exatamente isso. Ele sofrendo pelo Senhor, ele de fato sofreu pelo nome do Senhor. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versos 23 ao 28, depois você pode anotar e ler. Paulo vai fazer uma lista dos seus sofrimentos a partir do momento que ele passa a seguir Jesus. Mas muitas vezes a igreja tem anunciado o evangelho, nós temos ouvido um anúncio de um evangelho que muitas vezes nos isenta do sofrimento, que mostra para as pessoas que estão chegando na igreja que esse evangelho na verdade é água com açúcar, é um mar de rosas, são portas e caminhos que se abrem para nós. Mas quando, irmãos, nós verdadeiramente nos convertemos ao Senhor, nós vamos lembrar da palavra de Jesus nos evangelhos: o caminho é apertado, a porta é estreita. Porque o caminho largo e a porta larga, são muitos que vão passando por esse caminho, mas poucos são os que passam pela porta estreita e pelo caminho estreito. Sabe por quê? Porque é difícil seguir Jesus, irmãos. Num mundo de constantes transformações, nós precisamos perseverar na palavra de Deus, irmãos. Num mundo recheado de ideologias contrárias à palavra de Deus, nós precisamos perseverar e nos manter fiéis àquilo que Deus revelou a nós. Vou ler o texto de Coríntios para vocês, vale a pena. Eu ia passar direto, mas olha só, 2 Coríntios 11, versos 23 em diante, olha a lista de Paulo. São eles servos de Cristo. Paulo está preocupado com a fidelidade da igreja que ele havia fundado em Corinto. Mas ele também, irmãos, está se orgulhando, dá para acreditar nisso? Ele se orgulha dos seus sofrimentos. Para nós, sofrimento é motivo de vergonha, é motivo de exclusão, é ou não é? Mas para ele os sofrimentos por causa de Cristo é motivo de orgulho, irmãos. Olha só, a partir do verso 23, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, era o número máximo de açoites, porque eles eram açoitados com chicotes, com tiras de couro, cujas pontas tinham pontas de ferro. Cada vez que a ponta de ferro batia na pele da pessoa, ela grudava. Cada vez que puxava, arrancava pedaços. E o máximo de açoites era 39, que uma pessoa conseguiria suportar. Olha só, eu recebi o máximo, eu recebi 39 açoites.
3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, chega Paulo, perigos no mar, perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente, olha só irmãos, diariamente, uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Será que essa listinha gera algum impacto em nós? Será que essa listinha de Paulo, irmãos, mexe de alguma forma com a nossa realidade? Ele de fato provou na própria pele os desdobramentos de uma verdadeira conversão. E uma forte evidência, esse texto me coloca em lágrimas toda vez que eu me deparo com esse texto, porque quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, nós vamos ler esse texto lá no capítulo 4, versos 6 e 8, ele mostra ali, irmãos, uma coisa que eu quero que marque a minha vida cristã. Eu quero que marque a minha vida cristã nesse mundo. Ele deixa evidenciado ali que na sua vida a conversão foi um processo que se deu pelo caminho e que envolveu perseverança. É isso que ele escreve, e mais considerativo ainda, é que a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo foi a última carta antes dele ser morto. Ele foi condenado, decapitado pelo governador romano. Mas antes dessa morte, ele escreve essa última carta para Timóteo, que era o seu filho na fé. E quando ele escreve, irmãos, ele deixa claro e estampado nos nossos corações que a conversão foi um processo e que ele perseverou até o fim. Amém? Olha só, 2 Timóteo 4, 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. Nós estamos numa corrida, irmãos. Nunca se esqueça disso. Nós estamos num caminho que nós precisamos percorrer até o fim. E sabe o que vai nos manter nesse caminho? É esse encontro com esse Cristo ressurreto todos os dias da nossa vida. Sabe o que vai nos manter perseverantes no caminho, irmãos? É quando nós caminhamos com Jesus sem tirar os olhos dele. E olha que eu vou falar para você, hein? Nesse caminho tem coisas tentando nos distrair, hein? Nesse caminho tem circunstâncias tentando te roubar o nosso foco do Senhor, tentando tirar os nossos olhos dele, tentando abalar a nossa fé. Situações, irmãos, que nos desmotivam pelo caminho. Mas o que vai nos manter firmes nesse caminho até o fim, perseverantes, é conhecer, é andar, é ter um encontro vivo com esse Jesus vivo todos os dias da nossa vida. E esse encontro, eu enfatizei bastante isso, acontece no caminho, no dia a dia da nossa existência.
Não é uma vez por semana aqui, irmãos, mas é todos os dias. A cada passo que damos na nova direção que Deus propôs para seguirmos, é nesse caminho, é nessa direção que nós devemos continuar. E por último, eu quero dizer que você é um instrumento escolhido por Deus. Amém? Você crê nisso? Eu quero afirmar essa realidade à luz da palavra de Deus, irmãos. Você é um instrumento escolhido por Deus para proclamar o nome do Senhor onde você está. E que de fato, a mensagem que proclamamos, ela seja acompanhada por um estilo de vida transformado. E o nome do Senhor seja conhecido e glorificado. Amém? Feche os seus olhos, as pessoas que vão ouvir e responder a palavra de Deus posteriormente, acompanhando no canal do YouTube e nas outras plataformas. Que Deus te abençoe, que você seja encorajado pela palavra de Deus e persevere no processo de conversão. Deus te abençoe.